Naquela noite, o temporal no rio não era nada comparado à tempestade de terror que dilacerava a alma de Isabela de Paula. Aos 28 anos, no 5º mês de uma gravidez que deveria ser um sonho, ela corria pelas ruas caóticas e vibrantes da Lapa, no Rio de Janeiro. A chuva caía com fúria, embaçando as luzes de néon e abafando o ruído da cidade. A cada passo, um pensamento gelado a atingia. Meu passado está prestes a me engolir. Isabela, ou Isa, apertava o casaco fino sobre a barriga já saliente. Sua respiração vinha em golfadas curtas no ar pesado. Ela não estava apenas andando rápido. Estava fugindo do homem que um dia jurou protegê-la. Tiago Mendes, seu ex-marido e a sombra mais nefasta de sua vida, espreitava apenas alguns passos atrás. A voz dele cortou o vento e a chuva, gélida. Isa, pare de correr. Você sabe que não pode me evitar para sempre. O coração dela martelava mais forte a cada passo, uma agonia silenciosa. Isa havia jurado nunca mais vê-lo desde a noite em que ele a abandonou, escolhendo o dinheiro e a liberdade em detrimento do filho que esperavam. Mas lá estava ele, perseguindo-a, seu tom repleto de autoridade, como se ainda fosse o dono dela. Um arrepio de pavor percorreu sua espinha. Ela tentou se desvencilhar no meio da multidão de turistas e boêmios, mas a sombra de Tiago se aproximava. O pânico subiu. Isa sabia que não podia deixar que ele a encurralasse. Ele tinha um jeito de distorcer as palavras, quebrando seu espírito, fazendo-a duvidar de si mesma. Naquela noite, no frio e no caos da Lapa, ela não tinha em quem confiar. Seus olhos procuravam desesperadamente por uma rota de fuga. E então, num segundo de puro instinto selvagem, ela agiu. Um homem alto, vestindo um longo sobretudo preto, estava parado perto da entrada de uma livraria, distraído, olhando o celular. Seus ombros largos e sua postura calma pareciam uma fortaleza inabalável na tempestade. Sem pensar 2 vezes, Isa correu e jogou os braços ao redor dele. Por favor, ela sussurrou com urgência, a voz trêmula, apenas finja que me conhece. O homem se enrijeceu assustado, mas quando Tiago irrompeu em direção a eles, a expressão do estranho mudou em um instante. Ele envolveu o braço protetoramente em volta de Isa, puxando-a para perto como se ela pertencesse a ele. Seu olhar se fixou no de Tiago com uma autoridade silenciosa. Tiago parou, os olhos semicerrados. Quem diabos é esse? O estranho não vacilou. Sua voz grave carregava peso, calma, mas firme. O marido dela, algum problema? Os joelhos de Isa quase cederam. Marido? Ela não esperava que ele dissesse aquilo. Seu coração disparou ainda mais rápido, mas não apenas de medo. Havia algo estável, quase seguro, na presença daquele estranho. Tiago bufou, recuando, mas sem ir embora. Desde quando você tem um marido, Isa? Sua voz pingava suspeita. Não minta para mim. Eu te conheço muito bem. Os lábios de Isa se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela apertou o casaco do homem, orando para que ele mantivesse a encenação. Os olhos do estranho suavizaram brevemente ao olhá-la, depois voltaram para Tiago com um olhar inabalável. Você ouviu. Ela não está interessada em falar com você. Vá embora. A multidão, sentindo a tensão, diminuiu o passo para observar. Isa sentiu centenas de olhos queimando nela. Vergonha, medo e uma estranha faísca de esperança se misturaram em seu peito. Tiago cerrou os punhos, mas finalmente se virou, murmurando maldições enquanto se afastava na chuva. Isa desabou ligeiramente contra o estranho, dominada pelo alívio.
Ela olhou para cima para agradecê-lo, mas antes que pudesse, percebeu um brilho em seus olhos. Algo poderoso, oculto, mas magnético. Quem era aquele homem nos braços de quem ela tinha acabado de se jogar? E por que o abraço protetor dele parecia o início de algo que poderia mudar tudo? Muito antes de Isabela de Paula se agarrar a um estranho na tempestade, ela acreditava em contos de fadas. Aos 22 anos, pensou ter encontrado seu príncipe. Tiago Mendes era bonito, charmoso e ambicioso. Ele a seduziu com promessas de um amor para sempre. Eles se casaram rapidamente, contra o conselho cauteloso de seus pais, porque o coração de Isa dizia que Tiago nunca a decepcionaria. Nos primeiros anos, a vida parecia doce. Eles moravam em um apartamento modesto na Glória, e embora o dinheiro fosse apertado, Isa não se importava. Ela trabalhava meio período em uma loja de roupas, enquanto Tiago pulava de emprego em emprego, sempre sonhando com a grande oportunidade que os deixaria ricos. Ele dizia que cuidaria dela, que ela merecia o mundo. Isa acreditou. Mas, lentamente, o homem que ela amava começou a mudar. Os sonhos de Tiago se transformaram em desculpas. Ele ficava fora até tarde, voltava para casa com cheiro de álcool e gastava dinheiro que não tinham. Isa trabalhava em turnos mais longos, mantendo a vida deles unida, enquanto Tiago perseguia ilusões. Ela orava para que as coisas melhorassem, que ele estivesse apenas passando por uma fase difícil. Então, veio o momento que destruiu seu mundo. Isa descobriu que estava grávida. Lágrimas de alegria encheram seus olhos quando ela contou a Tiago, imaginando que finalmente construiriam a família de que tanto falavam. Mas, em vez de alegria, ela viu o medo em seu rosto. Um bebê? Agora? Isa, mal conseguimos cuidar de nós mesmos. Ele disparou. Seu sorriso vacilou. Tiago vai resolver isso. Isso pode ser o que nos estabiliza, o que nos dá propósito. Mas Tiago não via as coisas dessa maneira. Nas semanas seguintes, seu temperamento piorou. Ele a acusou de prendê-lo, de arruinar o futuro dele. Certa noite, após mais uma discussão acalorada, ele bateu à porta e não voltou até a manhã seguinte. Isa tentou resistir, acreditando no fundo que ele voltaria. Ela cozinhava suas refeições favoritas, suavizava suas palavras, até se desculpava quando não tinha feito nada de errado. Mas o coração de Tiago já tinha esfriado. O golpe final veio em uma noite chuvosa. Ele confessou sem culpa que estava saindo com outra mulher, alguém mais velha, mais rica, alguém que poderia oferecer-lhe oportunidades. Isa sentiu o peito ceder enquanto ele jogava o casamento deles fora como um casaco velho. Não torne isso mais difícil do que é, disse Tiago, com os olhos vazios de remorso. Você vai se virar. Você é forte. Mas eu mereço mais do que isso. E assim, ele partiu. A vida de Isa desmoronou da noite para o dia. Ela estava grávida, abandonada e sem dinheiro. Os amigos se distanciaram, sem saber como ajudar. Seus pais haviam falecido em um acidente de carro anos antes. Sem terem quem se apoiar, Isa lutou em silêncio, forçando-se a levantar todas as manhãs pelo bem de seu filho. No entanto, por mais que tentasse, a sombra de Tiago a assombrava. E quando ela o viu novamente naquela rua caótica, toda a dor antiga voltou. A traição, a solidão, as cicatrizes que ele deixou para trás. Mas Isa não tinha ideia de que o estranho que se colocou entre ela e Tiago estava prestes a reescrever sua história de maneiras que ela jamais poderia imaginar. As noites de inverno na zona central do Rio eram cruéis, e dentro de seu pequeno apartamento, Isabela de Paula se enrolava em um cobertor fino, ouvindo o zumbido do velho aquecedor que mal funcionava. O quarto estava mal iluminado por uma única lâmpada,
seu brilho amarelo revelando paredes rachadas e manchas de umidade no teto. Essa era sua realidade agora, uma vida reduzida à sobrevivência. Ela colocou a mão na barriga inchada e sussurrou suavemente: "Somos só você e eu, bebê." Sua voz falhou enquanto ela tentava sorrir para a pequena vida que crescia dentro dela. Ela tinha que ser forte, mesmo que cada dia parecesse mais pesado que o anterior. O dinheiro era sempre curto. O emprego de Isa na loja de roupas mal cobria o aluguel, e na maioria das noites ela pulava o jantar para economizar o suficiente para vitaminas pré-natais e suprimentos para o bebê. Ela aprendeu a viver com a fome, mas não com a dor no coração. Toda vez que passava por um casal feliz na rua, ou via um pai brincando com seu filho, sentia a picada do que Tiago havia tirado dela. Mesmo assim, Isa se forçava a continuar. Ela acordava às 5h, arrastava-se até o metrô e trabalhava em longos turnos em pé. Os clientes davam ordens, os gerentes suspiravam impacientes, mas ela mantinha a cabeça baixa. Ela precisava do salário. Ela precisava de esperança. Quando voltava para casa, a solidão a atingia mais forte. O silêncio do apartamento ecoava seus próprios pensamentos, e às vezes ela chorava baixinho no travesseiro para que ninguém a ouvisse. Ela dizia a si mesma que havia escolhido a força, que não precisava de ninguém. Mas no fundo, ansiava por alguém para segurar sua mão, para dizer que tudo ficaria bem. O estresse começou a cobrar seu preço. Alguns dias, a tontura a forçava a se sentar no estoque do trabalho, e suas colegas sussurravam sobre como ela estava pálida. Isa ignorava, insistindo que estava bem, mas por dentro, o medo a roía. E se ela desmaiasse? E se algo acontecesse com o bebê e não houvesse ninguém para ajudar? No entanto, mesmo em seus momentos mais baixos, Isa se recusava a desistir. Ela se lembrava das palavras de seus pais antes de falecerem. Isa, não importa o quão escuro fique, sempre há um caminho a seguir. Ela se agarrava a essas palavras como a um bote salva-vidas. Certa noite, após um longo dia na loja, Isa parou em um pequeno mercado. Suas mãos tremiam enquanto ela contava as últimas notas amassadas para comprar leite e pão. O caixa lhe lançou um olhar de pena, mas ela forçou um sorriso educado. Caminhando para casa na garoa, ela segurava a sacola de compras perto, orando para que não rasgasse. Ao subir as escadas para seu apartamento, o coração de Isa afundou. A luz do corredor piscou e em sua porta havia um aviso vermelho e brilhante. Aviso final, aluguel atrasado. Seu estômago se apertou. Se ela não pagasse logo, estaria na rua, com um bebê a caminho. Isa agarrou o papel, as mãos tremendo, e naquele momento desesperado, ela sussurrou para si mesma: "Não consigo fazer isso sozinha, mas quem poderia me ajudar agora?" O aviso de despejo ainda queimava nas mãos de Isa na noite seguinte, quando uma batida forte sacudiu a porta de seu apartamento. A princípio, ela congelou, presumindo ser o senhorio exigindo o aluguel. Seu coração disparou enquanto ela enfiava o papel em uma gaveta. Mas quando a batida ficou mais alta, mais pesada, quase agressiva, o pavor inundou seu peito. Ela abriu a porta apenas uma fresta e seu sangue gelou. Tiago Mendes estava lá, seu sorriso de escárnio se curvando como se estivesse esperando por aquele momento exato. Gotas de chuva grudavam em seu cabelo escuro, e o cheiro de cachaça pairava no ar enquanto ele se apoiava no batente da porta. Ora, ora, ele arrastou as palavras. Isabela de Paula, ou devo dizer, Isa, a abandonada, você não pensou em bater a porta na cara do seu marido, pensou? Seu aperto no botão da porta se intensificou. Você não é mais meu marido, Tiago. Você perdeu esse direito no dia em que foi embora.
Tiago riu, baixo e amargo. Você acha que um pedaço de papel muda tudo? Você acha que eu não sei que você ainda precisa de mim? Os olhos dele se moveram para baixo, para a barriga dela. Carregando meu filho por aí como um lembrete, você não pode escapar de mim, Isa. Sua garganta apertou, mas ela se manteve firme. Esta criança não tem nada a ver com você. Você fez sua escolha. Tiago empurrou a porta, entrando sem permissão. Sua voz baixou, veneno em cada palavra. Não banque a moralista comigo. Você está falida, prestes a ser despejada. Quanto tempo até você rastejar de volta, implorando por ajuda? Isa recuou, a mão instintivamente protegendo o estômago. Saia, Tiago. Mas ele não se moveu. Em vez disso, riu amargamente. Você realmente acha que pode criar esse bebê sozinha? Você vai desmoronar, Isa. Você sempre precisou de mim, mesmo quando fingia que não. Ele se inclinou, o tom se tornando mais agudo. E aquele estranho de sobretudo que apareceu de novo? Não pense que eu não notei. Você o abraçando como se ele fosse seu salvador. Patético. Não se envergonhe. A respiração dela falhou. Tiago tinha visto o momento na Lapa, o abraço desesperado que a havia salvado. A lembrança da presença firme do estranho brilhou em sua mente, mas ela se forçou a ficar em silêncio. Ela não podia deixar Tiago sentir sua fraqueza. Reunindo a pouca coragem que lhe restava, Isa endireitou os ombros. Prefiro ficar sozinha para sempre a deixar você envenenar minha vida de novo. Por um breve segundo, a raiva explodiu em seus olhos, crua e perigosa. Ele se inclinou tão perto que ela pôde sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Cuidado, Isa. Você não vai querer me fazer seu inimigo, porque quando eu quero algo, eu pego de volta. E acredite, os lábios dele se torceram em um sorriso cruel. Eu sempre consigo o que quero. Com isso, ele bateu a porta ao sair, sua risada ecoando pelo corredor. Isa trancou a porta, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ela escorregou e se encostou na porta, lágrimas queimando seus olhos, medo percorrendo suas veias. Ela sussurrou para o filho que ainda não havia nascido, a voz falhando. Eu não vou deixar que ele tire você de mim. Eu juro que não vou. Mas no fundo, o terror a roía, porque Tiago não estava apenas de volta. Ele estava observando, esperando e planejando seu próximo movimento. A cidade rugia ao seu redor, mas Isabela de Paula ouvia apenas o batimento frenético do próprio coração. O reaparecimento repentino de Tiago a havia deixado abalada por dias, e naquela noite, enquanto caminhava por uma rua movimentada no centro após o trabalho, seus nervos estavam à flor da pele. Gotas de chuva rodopiavam no brilho dos postes. Pessoas apressavam-se com sacolas de compras e táxis buzinavam impacientemente. No meio de todo o barulho, Isa se sentia caçada. Ela virou a cabeça e lá estava ele, Tiago. Seu corpo alto cortava a multidão enquanto ele a seguia com calma predatória, seus olhos fixos nela como um falcão que circula a presa. As ameaças movidas a álcool em seu apartamento ecoavam em sua mente. Ela apertou o casaco e acelerou o passo. Isa! A voz dele se elevou acima do caos, cortante e impositiva. Não se atreva a fugir de mim. Sua respiração estava ofegante. Ela empurrou-se através de grupos de estranhos, zigue-zagueando entre eles. Mas os passos de Tiago ficaram mais altos, mais próximos. Seu peito apertou de pânico. Ela sabia que ele não pararia até encurralá-la. E então aconteceu seu momento desesperado de sobrevivência. Mais adiante, um homem estava parado em frente a uma livraria, sua figura alta firme contra a tempestade. Ele usava um longo casaco de lã, seu cabelo escuro salpicado de gotas de chuva,
e segurava um celular na mão, lendo algo com foco total. Para Isa, ele parecia um salva-vidas. Sem pensar 2 vezes, ela correu para frente e se apertou contra ele, jogando os braços em volta do peito dele. Sua voz tremeu ao sussurrar: "Por favor, apenas finja que está comigo." O homem se enrijeceu, claramente pego de surpresa. Seu celular escorregou para o bolso enquanto ele instintivamente afirmava pelos ombros. Seus olhos, profundos e penetrantes, a estabilizaram por uma fração de segundo. Então, quando a voz de Tiago cortou a multidão novamente, toda a sua postura mudou. Ele puxou Isa firmemente para o lado, seu braço envolvendo-a como um escudo. Seu corpo largo bloqueou o caminho de Tiago, e sua voz veio baixa, mas impositiva. "Ela está comigo. Algum problema?" Tiago parou, a fúria faiscando em seus olhos. "Quem diabos é você?" Ele latiu, sua voz pingando ciúme. "Desde quando a Isa tem um homem?" O estômago de Isa revirou, medo e alívio colidindo dentro dela. O estranho não havia hesitado. Ele havia entrado no papel sem questionar. O olhar de Tiago se moveu entre eles, suspeito e venenoso. "Você acha que pode se esconder atrás de um cara qualquer, Isa? Você acha que isso vai me assustar?" Os olhos do estranho não vacilaram. Sua voz era estável, autoritária e afiada como aço. "Vá embora." A multidão ao redor começou a diminuir o ritmo, olhos curiosos fixando-se na cena. As bochechas de Isa ardiam de humilhação, mas ela se sentia estranhamente segura. A presença do homem era como um muro entre ela e o pesadelo de seu passado. Os punhos de Tiago se cerraram, sua mandíbula apertando. Por um momento, Isa pensou que ele poderia atacar, mas então ele soltou maldições baixinho e se afastou na noite, suas ameaças pairando no ar úmido. O corpo de Isa relaxou com alívio enquanto ela se agarrava ao casaco do estranho. Ela olhou para ele, seus lábios se abrindo para sussurrar um agradecimento. Mas quando seus olhos encontraram os dele, ela congelou. Havia algo em seu olhar, poder, calma e algo mais que ela não conseguia nomear. Quem exatamente era o homem que ela tinha acabado de arrastar para sua tempestade? E por que ele a olhava, como se este encontro fosse apenas o começo? Isabela mal conseguia firmar a respiração depois que Tiago desapareceu na noite chuvosa. Seu corpo ainda tremia enquanto ela se agarrava ao estranho, seu coração acelerado. Lentamente ela se afastou, envergonhada por seu desespero. "Me desculpe", ela sussurrou, as bochechas coradas. "Eu não sabia mais o que fazer. Ele não parava de me seguir." O homem a observou por um longo momento. Seus olhos eram penetrantes, mas não cruéis, e embora sua expressão fosse calma, havia uma força tranquila na maneira como ele se portava. Finalmente, ele falou com uma voz estável e tranquilizadora. "Você não precisa se desculpar. Ninguém deveria ser forçado a fugir assim." Isa mordeu o lábio, lutando para conter as lágrimas. Pela primeira vez em meses, alguém não a havia julgado, repreendido ou se afastado. Em vez disso, este estranho, este homem que ela havia agarrado sem pensar, havia intervindo para protegê-la sem hesitar. O vento frio chicoteava ao redor deles e Isa estremeceu. O homem notou e perguntou gentilmente: "Você mora por perto? Não é seguro estar por aqui sozinha, especialmente com ele por perto." Isa hesitou. Ela não sabia o nome dele, não sabia nada sobre ele. E ainda assim, havia algo sólido em sua presença. Mesmo assim, a cautela a puxou. "Vou ficar bem. Só preciso ir para casa." Ele fez um pequeno aceno, sem pressioná-la. "Pelo menos me deixe acompanhá-la em parte do caminho, por via das dúvidas." Eles caminharam em silêncio pelas ruas molhadas,
as luzes da cidade refletindo em poças. Isa sentiu um estranho conforto em sua companhia silenciosa, como se a calma dele absorvesse um pouco de seu medo. Ela o olhou de soslaio, alto, ombros largos, com um ar de autoridade discreta. Havia algo nele que não se encaixava exatamente na imagem de um homem comum na rua. Quando chegaram a uma esquina mal iluminada perto do metrô, um som repentino cortou o ar. A voz de Tiago. Isa. Seu coração despencou. Tiago havia dado a volta, esperando por ela. Ele saiu das sombras, seu sorriso de escárnio afiado e cruel. Você não pensou que poderia se livrar de mim tão fácil? Pensou? Isa congelou, o pânico agarrando seu peito. Mas antes que pudesse reagir, o estranho deu um passo à frente, colocando-se firmemente entre ela e Tiago. Sua voz saiu baixa, firme e perigosa. Eu mandei você ir embora. Tiago zombou, aproximando-se. E quem você pensa que é? O guarda-costas dela? O olhar do estranho endureceu. Chame-me do que quiser, mas se você tocar nela, vai se arrepender. A respiração de Isa falhou. A autoridade em sua voz era diferente de tudo que ela já ouvira. Calma, mas impositiva, o tipo de tom que não deixava margem para dúvidas. A bravata de Tiago vacilou sob aquele olhar. Por um longo momento, a tensão engrossou o ar. Finalmente, ele cuspiu no chão e murmurou. Isso não acabou. Então ele se afastou mais uma vez, suas ameaças pairando como fumaça. Os joelhos de Isa vacilaram e o estranho a segurou antes que ela pudesse cair. Seu braço era firme, seu calor penetrando em seu casaco. Ela agarrou a manga dele, lágrimas brotando em seus olhos. Pela primeira vez, Isa sentiu uma faísca de segurança, uma esperança frágil que ela não conhecia há anos. Ela olhou para ele, a voz trêmula. Eu nem sei o seu nome. E a resposta do estranho mudaria tudo. O vento frio uivava entre os prédios, mas Isa mal notou. Ela se agarrou à manga do homem, ainda abalada pelas ameaças de Tiago. Sua voz tremia ao sussurrar. Eu nem sei o seu nome. O homem olhou para ela, sua expressão suavizando. Rafael, ele disse simplesmente. Rafael Alcântara. Isa repetiu o nome em voz baixa, quase como se estivesse testando o som. Ele carregava peso, embora ela não soubesse dizer o porquê. Ela assentiu, os olhos brilhando. Obrigada, Rafael. Eu não sei o que teria feito se você não estivesse lá. Rafael não respondeu imediatamente. Ele a estudou cuidadosamente, como se estivesse tentando ler a história oculta por trás de seus olhos assustados. Você não me deve agradecimentos, ele finalmente disse. Mas você deve saber, homens como ele não desistem facilmente. Você precisa ter cuidado. Isa suspirou, o esgotamento se instalando em seus ossos. Eu sei, mas não tenho o luxo de ser cuidadosa. Estou apenas tentando sobreviver. Por um longo momento, o silêncio se estendeu entre eles. A chuva parou de repente, dando lugar a uma umidade pesada. Rafael pareceu hesitar antes de perguntar calmamente. Você confia em mim o suficiente para me deixar te pagar um café? Apenas para se aquecer. Ela hesitou, desconfiada de confiar em qualquer pessoa novamente. No entanto, algo em sua presença calma a fez assentir. Tudo bem. Eles entraram em um pequeno café aninhado entre prédios de escritórios. O calor lá dentro envolveu Isa como um cobertor, o cheiro de grãos torrados preenchendo o ar. Rafael pediu 2 bebidas sem perguntar. Café preto para ele e chocolate quente para ela. Quando ele colocou a xícara na frente dela, Isa piscou surpresa. Como você soube que eu não bebo café? Ela perguntou. Ele deu um pequeno sorriso. Você parecia precisar de conforto, não de cafeína. Seu peito apertou. Ninguém havia notado essas coisas sobre ela há muito tempo. Enquanto bebiam em silêncio,
Isa finalmente ousou estudá-lo direito. Seu sobretudo sob medida, o relógio caro espiando de sua manga, a maneira como as pessoas olhavam para ele com sutil reconhecimento. Nada disso combinava com a imagem de um estranho comum. Algo em Rafael gritava influência, controle e poder oculto. Ela se inclinou cautelosamente. Rafael, quem é você de verdade? Ele levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Quero dizer, as pessoas não intervêm assim sem motivo. Você se porta como alguém acostumado a ser obedecido. E ela gesticulou sutilmente para o relógio dele. Isso não parece algo que um simples frequentador de livraria usaria. O sorriso de Rafael desapareceu em uma linha pensativa. Por um momento, seu olhar se desviou para a rua lá fora. Então ele falou calmamente, mas com firmeza. Você está certa. Eu não sou apenas um estranho. Minha família é dona da Alcântara Tech. Eu a administro agora. Os olhos de Isa se arregalaram, suas mãos congelando em torno de sua xícara. Alcântara Tech. Até ela, a mulher que lutava para pagar as compras, conhecia o nome. Um império global, bilhões em receita. Você é um bilionário, ela sussurrou, descrença em suas palavras. Rafael a encarou firmemente. Isso não importa agora. O que importa é que você está em perigo, e eu não vou ficar parado e deixar aquele homem te atormentar. O coração de Isa disparou. Gratidão, medo e descrença colidiram dentro dela como uma tempestade. Ela havia se agarrado a ele por desespero, sem nunca saber que havia se jogado nos braços de um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Mas o que isso significava para sua vida frágil e desmoronando, que um bilionário de repente havia entrado nela? Isabela de Paula pensou que poderia finalmente respirar, depois de saber quem Rafael realmente era. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um vislumbre de esperança. Alguém forte e capaz estava ao seu lado. Mas Tiago Mendes não era do tipo que desaparece discretamente. 2 dias depois, Isa chegou à loja de roupas onde trabalhava. A correria da manhã era agitada, e ela tentou se enterrar dobrando suéteres e cumprimentando clientes. Mas os sussurros começaram antes mesmo de ela bater o ponto. Cabeças se viravam, olhares se demoravam, e conversas abafadas paravam sempre que ela passava. Confusa, Isa finalmente perguntou a uma colega de trabalho o que estava acontecendo. A garota parecia desconfortável, então pegou o celular. Isa, acho que você deveria ver isso. Na tela, havia uma postagem nas redes sociais, já compartilhada centenas de vezes. Era o perfil de Tiago. Suas palavras eram cruéis, facas afiadas disfarçadas de preocupação. Algumas mulheres simplesmente não sabem ser fiéis. Minha ex-mulher, grávida do meu filho, já se jogando em cima de homens ricos nas ruas. Que tipo de mãe isso faz dela? Anexada à postagem estava uma foto borrada, Isa abraçando Rafael na lapa. Pelo ângulo, parecia encenada, quase íntima. Para estranhos online, isso a pintava como desavergonhada, sem coração e desleal. O estômago de Isa se contorceu enquanto ela rolava pelos comentários. Coitado, se livrou de uma bala. Ela é nojenta. Imagine trazer um bebê para essa bagunça. Suas mãos tremeram tanto que ela quase deixou cair o celular. Não, isso não é verdade, ela sussurrou. Ao meio-dia, os clientes estavam zombando dela. Uma mãe puxou o filho para mais perto, sussurrando alto o suficiente para Isa ouvir. É ela, aquela que está em toda a internet. Isa lutou para conter as lágrimas enquanto a humilhação a consumia. Ela queria gritar a verdade, que estava desesperada, assustada, e Tiago a havia levado a isso. Mas quem a ouviria? As mentiras de Tiago se espalhavam mais rápido do que sua voz jamais poderia. Naquela noite,
Ao sair da loja, Tiago estava esperando do lado de fora. Ele se apoiava em um poste, sorrindo como um predador que sabia ter vencido. Dia difícil? Ele perguntou zombeteiramente. Você pode me agradecer por isso. Agora todos veem quem você realmente é. Isa o encarou, as mãos cerradas em punhos. Por que você está fazendo isso comigo? Você ainda não me machucou o suficiente? Tiago se aproximou, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Você me envergonhou, Isa. Correndo por aí com um estranho fingindo que é seu homem? Você acha que pode me humilhar e ir embora? Não, eu que dou as cartas. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será para você. Sua voz tremeu. Eu nunca vou voltar para você. O sorriso de Tiago se alargou. Veremos. Porque quanto mais você resistir, mais feio eu vou tornar isso para você. Ninguém acredita em uma mulher desesperada e falida. Mas eles vão acreditar em mim. Eles já acreditam. Os joelhos de Isa enfraqueceram, mas ela se manteve firme, lágrimas brotando em seus olhos. Você não vai me quebrar. Tiago se inclinou perto, sussurrando venenosamente. Eu não preciso te quebrar. O mundo fará isso por mim. E enquanto ele se afastava, Isa percebeu que Tiago não estava mais apenas atrás de seu coração. Ele estava empenhado em destruir sua reputação, sua dignidade e o próprio futuro de seu filho. Isabela de Paula caminhou para casa naquela noite, seu corpo pesado de vergonha e exaustão. As mentiras de Tiago haviam se espalhado como fogo selvagem, e o peso do julgamento de estranhos pressionava seus ombros a cada passo. Ela envolveu os braços em torno de sua barriga, sussurrando suavemente. Não dê ouvidos a eles, pequeno. Nós sabemos a verdade. Mas sua voz falhou e as lágrimas embaçaram sua visão. Dentro de seu apartamento, ela desabou no sofá. O aviso de despejo ainda a encarava da gaveta. As ameaças de Tiago ecoavam em seus ouvidos, e agora o mundo acreditava que ela era nada mais do que uma mulher desavergonhada em busca de dinheiro. Isa enterrou o rosto nas mãos, soluçando baixinho. Ela se sentia completamente sozinha. Mas ela não estava. Do outro lado da rua, Rafael Alcântara estava sentado no banco de trás de um carro preto e elegante, seus olhos fixos na janela de Isa. Ele não pretendia segui-la. Pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo. Mas algo em sua fragilidade, sua força silenciosa, o atraía. Ele havia instruído seu motorista a parar, incapaz de ir embora sabendo que ela estava sofrendo. Através do vidro, ele podia ver a silhueta fraca de Isa curvada, seus ombros tremendo, seu peito se apertou. Ele vira impérios ascenderem e caírem, homens implorarem por misericórdia em salas de reuniões, mas nada o havia comovido como a visão de uma jovem se quebrando sob a crueldade de alguém que uma vez jurou protegê-la. Finalmente, ele saiu do carro, seus sapatos polidos rangendo no asfalto molhado. Ele caminhou até o prédio dela e tocou a campainha. Isa se assustou com o som. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, esperando se recompor, e abriu a porta apenas uma fresta. Quando viu Rafael parado ali, sua respiração falhou. Rafael, o que você está fazendo aqui? O olhar dele era firme, calmo, mas cheio de algo que ela não conseguia nomear. Você não deveria estar sozinha agora. Seus lábios tremeram. Não quero que você me veja assim. Eu já vi, ele disse gentilmente, e isso não muda nada. Essas palavras a desarmaram. Ela deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. O calor de sua presença preencheu o pequeno e pobre apartamento de uma maneira que a fez sentir menos sufocada pelo papel de parede descascando e pela luz bruxuleante. Eles se sentaram à sua desgastada mesa de cozinha. Isa agarrou sua caneca de água, tentando firmar as mãos. Ele está me destruindo, Rafael.
Todos acreditam nas mentiras dele. Os clientes me olham como se eu fosse lixo. Até meu chefe me avisou que minha reputação pode prejudicar a loja. O que devo fazer? Rafael se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas firme. Você revida. Você não deixa que ele escreva sua história. Você é mais forte do que pensa. Seus olhos se encheram novamente. Mas estou tão cansada. Não tenho dinheiro, não tenho família. Somos só eu e este bebê. E Tiago, ele não vai parar. A mandíbula de Rafael se apertou, um lampejo de aço em seus olhos. Então eu vou pará-lo. Isa piscou, atordoada. Por quê? Você nem me conhece. Ele manteve o olhar dela. Talvez ainda não, mas eu sei o que significa ver alguém esmagado pela injustiça. E eu não vou ficar parado enquanto ele destrói você. O coração dela disparou, dividido entre a descrença e a esperança frágil que suas palavras acenderam. Mas o que Isa não sabia era que Rafael tinha os recursos e o poder para não apenas protegê-la, mas para reverter completamente a situação contra Tiago. No dia seguinte, na loja de roupas, Isabela tentou manter a cabeça baixa, dobrando jeans e cumprimentando clientes com um sorriso forçado. Mas a picada do julgamento estava por toda parte. Alguns sussurravam ao passar, outros nem se incomodavam em sussurrar. Essa não é a mulher da postagem? Uma cliente murmurou alto. Se jogando em cima de um cara rico enquanto grávida. Que vergonha! A garganta de Isa apertou. Ela se forçou a continuar trabalhando, mas cada palavra era uma facada. Seu gerente a chamou de lado na hora do almoço, preocupação em seu tom. Isa, eu gosto de você, gosto mesmo, mas os clientes estão reclamando. Talvez seja melhor você tirar uma folga até que isso passe. Seu coração afundou. Ela precisava de cada centavo para sobreviver, mas assentiu fracamente. Eu entendo. Enquanto saía da loja, cabisbaixa, o ar da tarde atingiu seu rosto. Ela queria desaparecer. Tiago havia conseguido. Sua reputação estava em frangalhos. Ela mal notou o carro preto e elegante que parou até que a porta se abriu e Rafael saiu. As cabeças se viraram imediatamente. Rafael Alcântara não era apenas mais um homem. Ele se portava com a autoridade discreta de alguém acostumado a comandar a atenção. Seu terno sob medida, sua expressão calma, sua própria presença fazia as pessoas pararem. Isa congelou. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Em vez disso, elevou a voz para que todos na rua movimentada pudessem ouvir. Quero deixar algo muito claro. A multidão silenciou. Celulares surgiram, gravando. O peito de Isa apertou enquanto pânico e confusão lutavam dentro dela. O olhar de Rafael varreu os rostos curiosos e então pousou firmemente em Isa. Esta mulher, ele disse, sua voz forte e inabalável, não é o que os boatos dizem. Ela é corajosa, ela é forte e ela merece respeito. Sussurros percorreram os curiosos. Os olhos de Isa se arregalaram. Rafael não estava apenas defendendo-a. Ele estava apostando sua reputação por ela. Ele se aproximou, colocando-se ao lado dela. Qualquer um que espalhe mentiras sobre ela é um covarde. E garanto a vocês, essas mentiras não ficarão sem resposta. Os sussurros mudaram, a dúvida substituindo o julgamento. Algumas pessoas baixaram os celulares, de repente incertas. O coração de Isa martelou em seu peito, lágrimas ameaçando cair. Mas então, do outro lado da rua, a risada zombeteira de Tiago perfurou o ar. Ele avançou, aplaudindo lentamente, seu sorriso afiado como uma navalha. Comovente, Rafael. Realmente comovente. Mas você não conhece a verdadeira Isa como eu conheço. A multidão se separou enquanto Tiago se aproximava, saboreando os holofotes. Ela é uma mentirosa. Ela é manipuladora. Ela me prendeu com um bebê que eu nunca quis e agora está se agarrando a você porque você tem dinheiro. Não banque o herói.
Ela não vale a pena. O rosto de Isa queimou de vergonha. O mundo parecia inclinar-se, as palavras de Tiago ecoando mais alto do que a defesa de Rafael. Mas Rafael não vacilou. Sua voz cortou o barulho como aço. Você é o mentiroso aqui, Tiago. E em breve, todos saberão disso. Suspiros irromperam novamente. A expressão arrogante de Tiago vacilou, mas seus olhos endureceram de fúria. Isa olhou para Rafael, seu coração batendo forte. Pela primeira vez, alguém havia ficado publicamente ao lado dela. Mas ela também conhecia Tiago, e ele não deixaria isso sem resposta. Porque Tiago acabara de ser desafiado na frente de todos, e sua vingança seria implacável. Naquela noite, Isabela de Paula ficou acordada em seu pequeno apartamento, olhando para o teto rachado. A defesa pública de Rafael se repetia em sua mente como um sonho. Suas palavras haviam sido fortes, poderosas, quase o suficiente para abafar o veneno de Tiago. Quase. Mas os comentários online contavam uma história diferente. Tiago havia intensificado a situação, transformando o apoio de Rafael em outro ataque. Sua nova postagem dizia: é claro que ela tem um bilionário para encobri-la. Acho que dinheiro também compra lealdade. Abram os olhos, pessoal. Isa está enganando todos vocês. A enxurrada de comentários cruéis atingiu Isa como ondas, cada uma arrastando-a para mais fundo. Ela é desavergonhada, golpista. Aquele pobre bebê não tem chance. Isa agarrou o celular até suas mãos tremerem, depois o jogou de lado. Ela se encolheu no sofá, soluços sacudindo seu corpo. Por que isso não para? Ela sussurrou no silêncio. As paredes do apartamento pareciam se fechar sobre ela. Contas se acumulavam no balcão. O aviso de despejo ainda pairava, e o esgotamento pesava em seu corpo grávido. Ela pensou em seus pais, em como eles costumavam dizer que ela era mais forte do que acreditava. Mas naquela noite, ela não conseguia encontrar essa força. Ela pressionou a mão na barriga, a culpa cortando seu coração. Sinto muito, bebê. Eu queria proteger você, mas estou falhando. A pressão dentro de seu peito aumentou até que ela não conseguisse mais respirar. O pânico a agarrou, tontura nublando sua visão. Ela cambaleou até o banheiro, jogando água fria no rosto. No espelho, mal se reconhecia. Pele pálida, olhos inchados e uma tristeza vazia que parecia devorá-la. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem cruel. Outro lembrete de que as mentiras de Tiago estavam se espalhando mais rápido do que a verdade jamais poderia. Isa afundou no chão, abraçando os joelhos, sussurrando em meio às lágrimas. Talvez eu não consiga lutar contra isso. Talvez ele já tenha vencido. Naquele momento, sua força rachou. Ela se sentiu completamente derrotada, como se cada gota de luta tivesse sido drenada dela. Ela imaginou Tiago sorrindo, satisfeito, e o pensamento quase a partiu ao meio. Horas depois, ela se viu parada perto da janela, olhando para as luzes frias da cidade. A chuva caía preguiçosamente do céu, cobrindo as ruas abaixo. Em algum lugar lá fora, Rafael existia. Poderoso, estável, inabalável. Ela pensou em suas palavras, seu voto de parar Tiago. Por um breve momento, ela quis acreditar nele, mas a dúvida sussurrava mais alto. Por que um bilionário realmente se importaria com alguém como eu? Lágrimas embaçaram sua visão novamente. Isa pressionou a testa contra o vidro, sussurrando. Eu não sou ninguém. Ele verá isso em breve. Enquanto ela finalmente desabava na cama, o esgotamento a puxando para baixo, um pensamento a consumia. Talvez ela não pudesse escapar de Tiago. Talvez, não importa o quão longe ela corresse, não importa quem estivesse ao lado dela, seu passado sempre envenenaria seu futuro.
e Isa não tinha ideia de que o próximo movimento de Tiago já estava em curso. Um que a levaria ao limite e forçaria Rafael a revelar o quão longe ele estava disposto a ir para protegê-la. A tempestade na vida de Isabela de Paula atingiu novos picos quando os sussurros sobre Tiago começaram a circular em lugares que ele não esperava. Por semanas, ele controlou a narrativa, pintando Isa como a vilã e a si mesmo como o ex-marido ferido. Mas a verdade tem uma maneira de rastejar até a superfície. Não importa quantas mentiras tentem enterrá-la. As pessoas de Rafael, a rede silenciosa e invisível de assistentes, advogados e investigadores, estavam cavando. Ele ainda não havia contado a Isa, mas sabia que a arrogância presunçosa de Tiago acabaria sendo sua ruína. E quando um dos investigadores de Rafael lhe entregou uma pasta fina cheia de fotos e documentos, a mandíbula de Rafael se apertou. Dentro estavam instantâneos de Tiago em restaurantes de luxo, de mãos dadas com uma mulher com o dobro de sua idade, Betina Vasconcelos, uma rica investidora imobiliária conhecida por sua ambição implacável. Recibos mostravam presentes caros que Tiago não poderia pagar sozinho. E-mails revelavam promessas de um novo futuro juntos se Tiago se mostrasse útil. Rafael fechou a pasta com uma quietude final. A história era clara. Tiago não havia deixado Isa porque tinha medo da paternidade. Ele havia partido porque estava perseguindo dinheiro, se oferecendo a Betina como seu bilhete dourado. E agora, mesmo enquanto tentava destruir a dignidade de Isa, ele estava vivendo dos restos da fortuna de outra mulher. Enquanto isso, Isa permanecia inconsciente. Ela estava sentada em seu minúsculo apartamento, olhando para o aviso de despejo novamente, perguntando-se quanto tempo mais ela conseguiria aguentar. Quando Rafael apareceu em sua porta naquela noite, sua presença preencheu o quarto como calor contra o frio do inverno. "Você parece que não dorme", ele disse gentilmente. Isa deu uma risada vazia. Quem consegue dormir com o mundo inteiro contra si? A expressão de Rafael endureceu. "Não o mundo inteiro, Isa, e certamente não eu. Tenho algo que você precisa ver." Ele colocou a pasta sobre a mesa. Isa hesitou antes de abri-la, suas mãos tremendo enquanto folheava as fotografias. Sua respiração falhou. Lá estava Tiago rindo, beijando a mão de Betina, sussurrando em seu ouvido. Documento após documento confirmava a traição. Seu peito se contraiu. Ele me deixou por ela? Por dinheiro?" A voz de Rafael estava firme, embora seus olhos queimassem com raiva silenciosa. "Sim, e enquanto você estava se virando, morrendo de fome para comprar suprimentos para o bebê, ele estava vivendo no luxo com o dinheiro de outra pessoa. As mentiras dele são sobre poder, não sobre verdade." Lágrimas brotaram nos olhos de Isa, mas desta vez não eram apenas de tristeza, eram de fúria. Cada noite sem dormir, cada palavra cruel que Tiago havia lançado sobre ela, cada postagem humilhante que ele havia escrito, tudo isso foi enquanto ele estava se aquecendo no conforto com outra mulher. Seus punhos se cerraram. Ele me destruiu para esconder a própria vergonha. Rafael se inclinou, sua voz baixa, mas firme. "Agora você tem a verdade, e quando for a hora certa, o mundo o verá pelo que ele é." O coração de Isa disparou, uma estranha força piscando dentro de seu peito. Pela primeira vez, ela sentiu a possibilidade de justiça. Mas nem ela, nem Rafael perceberam que Tiago já suspeitava que seu segredo estava se desvendando, e ele estava preparado para atacar primeiro. Não importa o custo. O convite veio inesperadamente. Rafael disse a Isabela que sua empresa estava organizando um gala de caridade na zona sul do Rio de Janeiro, um grande evento frequentado por políticos, celebridades e poderosos líderes empresariais.
A princípio, Isa recusou. Eu não pertenço a lugares assim, ela sussurrou, ajeitando seu suéter gasto. Mas Rafael balançou a cabeça com firmeza. Sim, você pertence, e eu quero você lá ao meu lado. Suas palavras a aqueceram, mas o medo a atingiu. E se Tiago aparecesse? E se as pessoas sussurrassem sobre os boatos, as postagens, as mentiras? Ela não suportaria a ideia de ser envergonhada na frente de estranhos, muito menos na frente do mundo de Rafael. Mesmo assim, quando a noite chegou, ela se viu em um vestido emprestado que a assistente de Rafael havia escolhido. Simples, mas elegante. Pela primeira vez em meses, ela olhou para seu reflexo e mal se reconheceu. Uma faísca de esperança cintilou. Talvez ela pudesse recomeçar. O gala estava deslumbrante. Lustres de cristal brilhavam, violinos tocavam suavemente ao fundo e garçons flutuavam pela multidão com bandejas de champanhe. Isa se agarrou ao braço de Rafael ao entrarem, seus nervos em frangalhos. Sussurros percorreram o salão, os olhos se voltando para eles. Ela podia sentir o peso do julgamento pairando. A princípio, as coisas correram bem. Rafael a apresentou a colegas, falando com orgulho de sua força, em vez de suas lutas. Por um momento, Isa se permitiu respirar. Então Tiago apareceu. Ele entrou no salão de baile com Betina Vasconcelos em seu braço, o vestido cintilante dela anunciando sua riqueza e poder. O sorriso arrogante de Tiago se alargou no momento em que ele viu Isa. A multidão se separou sutilmente, pressentindo o drama. Ora, ora, disse Tiago em voz alta, chamando a atenção. Se não é Isa. Ela não está linda esta noite, pessoal. Incrível o que o dinheiro de um bilionário pode fazer. Risos ecoaram em alguns convidados. As bochechas de Isa queimaram, a vergonha a invadindo. Ela queria encolher, desaparecer. Tiago não havia terminado. Cuidado, Rafael. Esta aqui tem um histórico de prender homens. Pergunte-me como eu sei. Sua risada cruel ecoou pelo salão de baile. Gritos se espalharam pela sala. A visão de Isa ficou embaçada com lágrimas. Cada insegurança, cada medo de ser julgada, agora se desenrolava sob o olhar severo da elite carioca. Sua garganta apertou. Ela não conseguia respirar, não conseguia falar. Mas Rafael avançou, seu braço envolvendo firmemente a cintura de Isa. Sua voz ecoou pela sala, calma, mas afiada como aço. Chega! O riso morreu instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ele. O olhar de Rafael se fixou em Tiago. Você está aqui fingindo ser um homem de verdade, enquanto todos nesta sala sabem exatamente quem financia seu estilo de vida. Você realmente quer que eu mostre os recibos? Rumores irromperam. Betina enrijeceu com as palavras de Rafael, sua mão escorregando do braço de Tiago. O sorriso presunçoso de Tiago vacilou, sua mandíbula apertando. A voz de Rafael aumentou, inabalável. Esta mulher não é o que você diz que é. Ela é mais forte do que você jamais será. E enquanto você foge da responsabilidade, ela é quem enfrenta o mundo com coragem. Isso a torna mais do que você jamais merecerá. O salão ficou em silêncio. O peito de Isa arfava enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Desta vez, não de vergonha, mas da realidade chocante de alguém a defendendo com tanta audácia. E naquele silêncio, a máscara de Tiago rachou, revelando uma fúria tão profunda que prometia que ele revidaria mais forte do que nunca. O brilho do gala se desvaneceu rapidamente, assim que Isabela voltou para seu pequeno apartamento na Glória. O vestido que a assistente de Rafael havia emprestado agora pendia frouxamente sobre uma cadeira, e o silêncio do quarto parecia ensurdecedor após a música e o burburinho da elite carioca. Isa sentou-se na beira da cama, abraçando a barriga, as lágrimas ardendo em seus olhos.
A defesa de Rafael havia silenciado a multidão. Sim. Por um breve momento, ela se sentiu protegida, até mesmo querida. Mas na calmaria, as palavras venenosas de Tiago se repetiam em sua mente. Cuidado, Rafael. Esta aqui tem um histórico de prender homens. Ela apertou os olhos, a vergonha a inundando. Era assim que todos a viam agora? Uma mulher desesperada e grávida se agarrando a um homem poderoso para sobreviver? Seu celular vibrou com mensagens, algumas de apoio, muitas cruéis. Capturas de tela do gala já estavam circulando online. O sorriso de escárnio de Tiago capturado ao lado dos diamantes de Betina, o rosto manchado de lágrimas de Isa ao lado do braço de Rafael em sua cintura. As legendas eram impiedosas. Bilionário salva sua amante. Isso é amor ou apenas mais um golpe da caçadora de fortunas? Isa jogou o celular de lado, o peito doendo. Ela sussurrou para si mesma. Eu nunca pedi nada a ele. Eu nunca quis o dinheiro dele. Por que eles não conseguem ver isso? Sua mente girava. Talvez Tiago estivesse certo. Talvez Rafael realmente não entendesse no que estava se metendo. Ele tinha um mundo de influência e riqueza, enquanto ela não tinha nada além de dívidas, vergonha e um filho a caminho. Não seria mais fácil para ele ir embora? Quando Rafael chegou mais tarde naquela noite, sua presença mais uma vez preencheu o pequeno apartamento como um escudo protetor, mas Isa não conseguia encará-lo. Você não deveria ter me defendido assim, ela murmurou, a voz falhando. Rafael franziu a testa. Por que não? Porque agora todos pensam que estou usando você. Ela disparou, as palavras rompendo em seus soluços. Eles já me odiavam. Agora eles vão te odiar também. Você não precisa disso, Rafael. Você não precisa de mim. Ele se aproximou, mas ela recuou, balançando a cabeça. Eu não sou nada além de um fardo. Você viu como eles olharam para mim. Eu não pertenço ao seu mundo. Não consigo nem pagar meu aluguel. E você, sua voz falhou. Você merece alguém que possa ficar ao seu lado, não te arrastar para baixo. A mandíbula de Rafael se apertou, seus olhos queimando de intensidade. Isa, olhe para mim. Ela finalmente levantou o olhar cheio de lágrimas para o dele. Sua voz suavizou, mas permaneceu firme. Você não é um fardo. Você não é fraca. Você está carregando uma vida, sobrevivendo todos os dias contra probabilidades impossíveis. Isso a torna mais forte do que qualquer pessoa naquela sala esta noite. E se alguém ousar dizer o contrário, eles terão que responder a mim. Sua respiração falhou, suas paredes rachando sob a certeza dele. Ela queria acreditar nele, queria se render à segurança de sua promessa. Mas o medo ainda pairava. Será que o amor realmente poderia protegê-la da ira de Tiago? Isa se virou, agarrando a barriga, sussurrando. Estou com medo, Rafael. Não sei o quanto mais posso aguentar. E lá fora, nas sombras da rua abaixo, Tiago estava observando, sua fúria fervendo, pronto para fazer seu próximo movimento devastador. A noite após o gala deixou Isabela inquieta. Ela se virava e revirava em sua pequena cama, os escárnios de Tiago ecoando em sua cabeça. Seu coração doía, dividido entre a gratidão pela defesa de Rafael e o medo de estar arrastando-o para uma tempestade que ele não merecia. Ela se sentou à mesa da cozinha muito depois da meia-noite, olhando para o aviso de despejo que ainda a zombava da gaveta. Lágrimas ardiam em seus olhos, enquanto ela sussurrava para o filho que ainda não havia nascido. Não sei mais como fazer isso. Não quero perdê-lo, mas não quero que ele se perca por minha causa. Uma batida quebrou o silêncio. Isa se assustou, enxugando os olhos rapidamente. Ela abriu a porta e encontrou Rafael parado ali, sua expressão ilegível, mas seus olhos pesados de determinação. Rafael, é tarde.
Ela disse suavemente. Você não deveria estar aqui. Eu não conseguia dormir, ele admitiu. Não quando sei que você está sentada aqui, se culpando por coisas que não merece. Isa baixou o olhar, a vergonha pressionando seus ombros. Você não entende. Estou arruinando sua reputação. As pessoas pensam que estou usando você. Talvez elas estejam certas. Talvez eu seja apenas... Sua voz falhou. Apenas uma bagunça de quem ele sentiu pena. Rafael entrou, fechando a porta firmemente atrás de si. Não diga isso de novo. Sua voz estava calma, mas carregava um peso que a silenciou. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Isa, você sabe por que eu te defendi? Você sabe por que eu continuo aparecendo? Ela engoliu em seco, a voz mal audível. Porque você tem pena de mim? Rafael balançou a cabeça lentamente. Não, porque eu me importo com você mais do que deveria, mais do que jamais esperei. A respiração dela falhou, seu peito apertando enquanto suas palavras penetravam. Rafael? Ele pegou suas mãos trêmulas nas dele, seu calor afirmando. A partir do momento em que você correu para mim naquela rua, eu vi algo em você. Força escondida sob o medo. Uma mulher lutando por seu filho, lutando contra o mundo, mesmo quando o mundo tentou esmagá-la. Você não é um fardo, Isa. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Lágrimas escorreram livremente por suas bochechas, enquanto ela balançava a cabeça. Mas eu estou quebrada. Eu não tenho nada. Sem dinheiro, sem casa, sem família. Não posso te dar nada. O aperto de Rafael se intensificou suavemente. Você já me deu algo. Você me lembrou do que importa. Não é dinheiro ou poder. É verdade. É coragem. É amor. Seu coração disparou, a palavra pairando entre eles, frágil, mas poderosa. A voz de Rafael suavizou. Sim, eu te amo, Isa, e vou proteger você e seu filho com tudo o que tenho. Não importa o que Tiago faça, não importa o quão feio fique, eu não vou embora. Suas lágrimas caíram livremente agora, seu coração oprimido pelo peso de sua promessa. Ela queria acreditar, queria se permitir cair na segurança de sua promessa. Mas o medo ainda persistia. Será que o amor realmente poderia protegê-la da ira de Tiago? E enquanto as palavras de Rafael a envolviam como um bote salva-vidas, Tiago já estava tramando seu golpe mais cruel, um projetado para destruir tudo o que Isa tinha acabado de começar a esperar. Tiago Mendes sempre acreditou que era intocável. Por meses, ele espalhou mentiras sobre Isabela, distorcendo a verdade até que o nome dela fosse arrastado na lama. Mas a arrogância cega até os mais espertos, e Tiago nunca imaginou que alguém como Rafael Alcântara investigaria seus segredos. Na noite seguinte à confissão de amor de Rafael a Isa, a notícia começou a se espalhar entre a elite carioca. Fotos vieram à tona. Tiago jantando e bebendo. Betina Vasconcelos, a rica magnata imobiliária, quase 15 anos mais velha. A princípio, sussurros circularam discretamente nos círculos superiores, mas logo a história vazou para a imprensa. Manchetes gritavam nos sites de notícias. Tiago Mendes vivendo às custas de amante rica enquanto difama ex-mulher. Mulher grávida traída fala. A verdade por trás da briga nas redes sociais. A ironia era profunda. Tiago, que acusava Isa de ser uma caçadora de fortunas, foi exposto como exatamente isso. Isa viu os artigos em seu celular, enquanto dobrava roupas em seu apartamento mal iluminado. Suas mãos tremeram enquanto ela rolava pelas imagens de Tiago rindo ao lado de Betina, em ternos caros e relógios que ela sabia que ele nunca poderia pagar. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas desta vez não eram apenas de dor. Eram de vingança. Rafael chegou minutos depois,
já ciente das manchetes. Está começando, ele disse calmamente. A verdade está rastejando para fora. Isa pressionou a mão no peito. As pessoas finalmente o veem pelo que ele é? A mandíbula de Rafael se apertou. Alguns verão, mas Tiago não vai cair em silêncio. Ele lutará mais agora, porque homens como ele não suportam perder o controle. Ele estava certo. Naquela mesma noite, Tiago invadiu um clube privado no Rio, furioso porque sua fachada perfeita estava desmoronando. Bettina o confrontou, agitando os tabloides em seu rosto. Você me disse que ela era o problema. Bettina estalou. Sua voz afiada como vidro. Agora todos sabem que você não passa de um parasita. O charme de Tiago desapareceu. Pela primeira vez, ele parecia encurralado. Bettina, escute. Isso é apenas fofoca. Não me faça de tola. Ela sibilou, passando por ele. Você acabou, e o que você pensou ter comigo também? Abandonado pela própria mulher a quem se agarrava, a fúria de Tiago queimou mais forte. Ele deixou o clube humilhado, murmurando o nome de Isa como uma maldição. De volta ao Rio, Isa estava sentada em seu sofá, segurando a mão de Rafael enquanto assistiam à cobertura de notícias juntos. Pela primeira vez, o mundo não estava zombando dela. Estava zombando dele. Mas o alívio foi fugaz. Isa conhecia Tiago. A humilhação apenas o levaria a lugares mais sombrios. Ela se virou para Rafael, o medo nublando seus olhos. Ele não vai parar. Isso só vai deixá-lo mais irritado. Rafael apertou a mão dela com firmeza. Então estaremos prontos para ele. Ele pode tentar distorcer as mentiras, mas a verdade está do seu lado agora. Seu coração queria acreditar nele, mas o pressentimento a roía. Ela conhecia Tiago muito bem. Ele não se importava com a verdade ou a dignidade, apenas com o poder. E quando encurralado, ele se tornava perigoso. O que Isa e Rafael não sabiam era que Tiago já estava tramando um plano que arrastaria Isa de volta aos holofotes e testaria a força de seu novo amor. A cidade fervilhava com a fofoca sobre o escândalo de Tiago Mendes. Pela primeira vez, Isabela não era alvo de ridículo. Tiago era. Mas a humilhação apenas alimentou sua raiva. Ele havia perdido Bettina, perdido a credibilidade e, o pior de tudo, perdido o controle de Isa. E Tiago Mendes era um homem que não suportava perder. Ele precisava de um último golpe, algo público, algo dramático, e ele sabia exatamente onde fazê-lo. Rafael Alcântara estava agendado para fazer um discurso em uma conferência de negócios de alto perfil na Barra da Tijuca. Líderes de todo o país estariam presentes, junto com repórteres, câmeras e influencers que divulgariam cada palavra online. Tiago viu isso como o palco perfeito para virar o jogo. No dia do evento, Isa debateu se deveria comparecer. Parte dela queria se esconder para sempre, mas Rafael insistiu gentilmente. Eu quero você lá, ele disse. Não por causa das câmeras, mas porque eu quero você ao meu lado. O coração dela se acalmou com suas palavras, mas os nervos a atormentavam. Ela finalmente concordou, vestindo um vestido modesto, nada chamativo. Ela não queria chamar a atenção, mas mal sabia ela que a atenção a encontraria de qualquer maneira. O salão de conferências brilhava com lustres e ecoava com conversas. Isa agarrou a mão de Rafael ao entrarem, sussurros o seguindo como sombras. Alguns rostos sorriam educadamente, outros a estudavam com julgamento mal disfarçado. Rafael subiu ao palco sob aplausos, sua calma autoridade cativando o público. Isa sentou-se perto da frente, seu coração inchando de orgulho, enquanto ele falava sobre resiliência, verdade e a construção de um futuro que não poderia ser abalado pela ganância ou por mentiras. Suas palavras não eram apenas sobre negócios, eram sobre ela, sobre eles. E então veio a interrupção.
Dos fundos do salão, a voz de Tiago cortou os aplausos. Discurso engraçado, Rafael. Pena que é todo construído em uma mentira. Gritos percorreram a plateia. Câmeras se voltaram para a comoção enquanto Tiago avançava, seu terno amassado, seus olhos selvagens de fúria. A segurança se moveu, mas ele os empurrou, correndo em direção ao palco. O sangue de Isa gelou. Oh, não! Ela sussurrou. Tiago apontou um dedo trêmulo para ela. Aquela mulher. Ela não é uma vítima. Ela é uma manipuladora. Ela me prendeu. Ela vai prender você também, Rafael. Não deixe que ela arruine sua vida como arruinou a minha. A sala explodiu em murmúrios chocados. Celulares gravavam a cada segundo. O rosto de Isa queimou, seu coração batendo tão forte que ela pensou que pararia. Ela queria correr, desaparecer, mas a voz de Rafael soou, firme e inabalável. Sente-se, Tiago, ele ordenou, sua voz afiada como aço. Suas mentiras não têm mais poder aqui. Mas Tiago apenas ficou mais alto. Vocês todos pensam que ela é inocente? Ela não é nada. Olhem para ela, agarrada a um bilionário para se salvar. Aquele bebê é uma corrente que ela usará para mantê-lo ligado a ela para sempre. As lágrimas de Isa embaçaram sua visão. A crueldade era insuportável, e, no entanto, as câmeras continuavam gravando. A multidão continuava assistindo, cada sussurro ampliado. Rafael deu um passo à frente, sua expressão feroz, protetora. Suas próximas palavras decidiriam tudo. Mas antes que ele pudesse falar, Tiago avançou, forçando um confronto que deixaria toda a sala ofegante. O salão de conferências estava paralisado em choque, enquanto Tiago Mendes invadia o palco, seu rosto contorcido de raiva. Câmeras piscavam, repórteres gritavam e a multidão prendia a respiração coletivamente. As mãos de Isabela tremiam em seu colo, o terror a agarrando enquanto Tiago apontava acusadoramente para ela, vomitando veneno para o mundo inteiro ouvir. Ela é uma mentirosa. Ela me arruinou. E agora ela está usando você, Rafael. Não deixe que ela o destrua como me destruiu. Sua voz falhou de desespero, mas suas palavras ecoaram pelo salão como um trovão. Por um momento, Isa quis desaparecer, afundar no chão e nunca mais ser vista. Todos os olhos na sala a fitavam, pesando sua alma com julgamento. Mas então Rafael se moveu. Calmo, deliberadamente, ele deu um passo à frente, seu corpo alto comandando o palco. Sua voz era medida, mas carregava o peso da autoridade que silenciou os murmúrios. Você diz que ela te arruinou, Tiago, disse Rafael, seu olhar cortando o caos. Mas a verdade é que você se arruinou. Gritos de surpresa encheram a sala. Rafael levantou a mão e um de seus assistentes se aproximou com um tablet. Na tela estavam fotos. Tiago jantando luxuosamente com Betina Vasconcelos, a mão dela na dele, seu estilo de vida caro documentado em preto e branco. Recibos, datas, até mesmo e-mails percorriam o display. Isso, continuou Rafael, sua voz calma, mas ardente, é quem você realmente é. Enquanto Isa estava se virando, trabalhando para alimentar a si mesma e seu filho, você a abandonou por uma mulher mais rica. Você espalhou mentiras para encobrir sua própria traição. E agora você está aqui, se fingindo de vítima. A sala fervilhou de murmúrios, celulares gravando cada palavra. O rosto de Tiago ficou vermelho. São mentiras inventadas! Ele gritou, mas sua voz falhou, traindo-o. Rafael não vacilou. Não, são fatos, verificados, documentados, inegáveis. E se alguém aqui duvida disso, pode encontrar a manchete de amanhã confirmando tudo. A respiração de Isa falhou enquanto a multidão mudava. Sussurros se transformaram em olhares de nojo, dirigidos não a ela, mas a Tiago. Betina própria havia chegado, talvez para salvar as aparências,
Mas quando viu seu nome exposto nas evidências, ela se virou friamente, recusando-se a encontrar os olhos desesperados de Tiago. Você a usou, Tiago. Rafael pressionou, seu tom firme, mas estável. Você abandonou seu próprio filho. Você humilhou a mulher que um dia jurou proteger. É isso que você é. Não um homem, não um marido, nem mesmo um pai, apenas um covarde que foge quando a vida fica difícil. A plateia irrompeu em exclamações, alguns aplaudindo baixinho, outros balançando a cabeça com a desgraça de Tiago. As câmeras capturaram tudo, sua queda, sua exposição, sua humilhação. O peito de Tiago arfou de fúria. Ele olhou em volta, desesperado por alguém que ficasse ao seu lado, mas não havia mais ninguém. Até os repórteres que antes imprimiam suas mentiras, agora sentiam cheiro de sangue na água. Isa estava congelada, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Desta vez, não de vergonha, mas de alívio. Pela primeira vez, a verdade não estava oculta. O mundo estava vendo Tiago pelo que ele realmente era. Tiago rugiu, batendo o punho no pódio. Isso não acabou, Rafael. Você ainda não me viu pela última vez. E enquanto a segurança se aproximava, arrastando-o para fora do palco, a promessa de Tiago pairou como uma nuvem de tempestade, avisando Isa e Rafael que seu ato final de vingança ainda estava por vir. O salão de conferências irrompeu em caos, enquanto Tiago era arrastado pela segurança, seus gritos ecoando inutilmente pelos corredores de mármore. Repórteres invadiram o palco, câmeras piscando, perguntas voando. Mas o dano já estava feito. Sua reputação, o pouco que restava, estava em frangalhos. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam a verdade em todos os veículos. Tiago Mendes exposto, caso com amante milionária revelado. Mentiras de ex-marido desmoronam, enquanto bilionário Rafael Alcântara defende grávida. A internet mudou rapidamente. Aqueles que antes zombavam de Isabela agora questionavam o caráter de Tiago. O apoio veio de estranhos online. Mensagens de encorajamento, desculpas por terem acreditado em suas mentiras, até mesmo ofertas de ajuda. Pela primeira vez em meses, Isa não era retratada como a vilã. Ela foi finalmente vista como a sobrevivente que realmente era. Ainda assim, Isa não conseguia se livrar do turbilhão dentro dela. Ela ficou diante do espelho em seu pequeno apartamento, olhando para si mesma não com vergonha, mas com algo novo. Resolução. A mulher olhando de volta estava cansada, sim, mas mais forte. Suas cicatrizes não a haviam destruído. Elas a haviam forjado. Rafael chegou naquela noite, sua presença preenchendo o espaço como sempre. Ele carregava um sorriso discreto, seus olhos mais suaves do que ela jamais vira. Você deveria estar orgulhosa, Isa. A verdade está lá fora. Ela assentiu, mas sua voz tremeu. Não parece real. Por tanto tempo, pensei que nunca escaparia dele. E agora? Ela colocou a mão na barriga. Talvez meu bebê finalmente tenha uma chance de paz. Rafael se aproximou, gentilmente levantando seu queixo para que seus olhos encontrassem os dele. Não apenas paz, um futuro, um onde você decide quem você é. Não Tiago, não as mentiras, apenas você. Seu coração inchou com suas palavras. Por tanto tempo, ela havia sido definida pelo abandono, pela luta, pela sobrevivência. Mas agora, parada ali com Rafael, ela começou a imaginar uma vida diferente. Uma em que ela não estava apenas fugindo do passado, mas construindo algo novo. Enquanto isso, o mundo de Tiago desmoronou. Betina Vasconcelos cortou os laços imediatamente, deixando-o sem um tostão. Suas contas nas redes sociais foram inundadas de insultos, seus ex-amigos se distanciando rapidamente. Proprietários,
Credores e advogados faziam fila em sua porta. O homem que antes zombava da pobreza de Isa agora provava a desgraça e o isolamento. Mas Isa não se alegrou com sua queda. Em vez disso, ela se concentrou em sua transformação. Ela voltou para a loja de roupas, não como alvo de sussurros, mas como uma mulher admirada por sua coragem. Colegas de trabalho que antes duvidavam dela, agora a cumprimentavam calorosamente, alguns até se desculpando. Clientes sorriam em vez de zombar. A mudança foi sutil, mas poderosa. Foi como se o peso da vergonha tivesse finalmente sido levantado. Certa noite, Rafael a convidou para sua casa no Leblon. A propriedade era tudo o que ela nunca imaginou para si mesma. Amplas janelas de vidro com vista para o oceano, luz quente se espalhando pelos quartos elegantes. No entanto, o que mais a impressionou não foi a riqueza, foi a serenidade. Pela primeira vez, Isa se sentiu segura. Mas enquanto estava na varanda olhando para o horizonte, um calafrio subiu por sua espinha. A paz parecia frágil, muito frágil, porque nas sombras do rio, Tiago não havia terminado. Seu orgulho, embora estilhaçado, ainda queimava. E Isa sentiu que, antes que sua nova vida pudesse realmente começar, um confronto final a aguardava. A tempestade que assombrava a vida de Isabela de Paula atingiu seu ponto de ruptura em uma noite fria de inverno. Ela e Rafael estavam sentados calmamente em sua casa no Leblon, a lareira crepitante lançando luz suave sobre a sala. Pela primeira vez em meses, ela se sentia em paz. Mas no fundo, ela sabia que Tiago nunca a deixaria ir sem uma última luta. Seu medo se provou verdadeiro. Tiago voltou a invadir seu mundo, desesperado e imprudente. Ele apareceu do lado de fora da propriedade de Rafael, gritando seu nome na escuridão, sua voz embargada por álcool e raiva. A segurança correu para detê-lo, mas Isa deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Ela sabia que era isso, o momento do qual ela estava fugindo por tanto tempo. Rafael tentou protegê-la, mas ela balançou a cabeça. Não, eu tenho que enfrentá-lo. Ela saiu para a noite fria, o cascalho rangendo sob seus sapatos. Os olhos de Tiago estavam selvagens, suas roupas desgrenhadas, seu orgulho pendurado por um fio. Você acha que venceu? Ele cuspiu. Você acha que pode me apagar? Eu ainda sou o pai daquela criança. A respiração de Isa tremeu, mas sua voz saiu forte. Um pai protege, um pai ama. Você nos abandonou no momento em que foi embora. Você não tem mais o direito de reivindicar esse título. Tiago cambaleou para mais perto, suas palavras afiadas com veneno. Você não era nada sem mim, nada, e você voltará a ser nada assim que ele perceber o que você é. Ele apontou um dedo para Rafael, que estava firme atrás dela, mas Isa não vacilou. Pela primeira vez, ela não se encolheu sob suas palavras. Você está errado, Tiago. Eu era algo antes de você, e serei algo depois de você. Você não me quebrou. Você me tornou mais forte. As palavras pairaram no ar gelado. O rosto de Tiago se contorceu de fúria, mas a luta se esvaiu dele enquanto a segurança finalmente se aproximava, puxando-o para trás. Ele gritou maldições, promessas de vingança, mas elas soavam vazias agora. Todos haviam visto seu verdadeiro rosto. Sua queda estava completa. Isa permaneceu ereta, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas não eram mais lágrimas de medo. Eram lágrimas de libertação. O peso de anos de dor finalmente se levantou, abrindo espaço para algo novo. Rafael se aproximou, envolvendo-a em seus braços. Sua voz era suave, mas firme. Acabou, Isa. Ele não pode mais te machucar. Seu corpo tremeu enquanto ela se apoiava nele, sussurrando. Pela primeira vez, eu acredito nisso. Nas semanas seguintes,
Tiago desapareceu das manchetes, sua reputação em ruínas, sua vida em frangalhos. Isa, no entanto, começou a florescer. Com o apoio de Rafael, ela encontrou estabilidade, mas mais importante, encontrou a si mesma novamente. Ela se preparou para a maternidade, não com medo, mas com esperança. Em uma manhã fresca de primavera, Isa segurou sua filha recém-nascida nos braços, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Rafael estava sentado ao lado dela, seus olhos cheios de orgulho e amor. "Você não está mais sozinha", ele sussurrou, beijando sua testa. Isa olhou para o bebê, depois de volta para Rafael. Pela primeira vez, ela viu não apenas a sobrevivência, mas um futuro, brilhante, seguro e cheio de amor. Sua história não era mais de ruína, era de redenção. E enquanto ela embalava sua filha, Isa sabia a verdade. Ela havia enfrentado a tempestade e havia vencido. Então a história finalmente chegou ao fim, meus queridos amigos e espectadores. E se você ainda está aqui conosco, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração. A história de Isabela de Paula nos lembra de uma verdade crucial e profundamente humana. Não importa o quão pesada seja a traição ou o sofrimento, sempre carregamos o poder de nos elevarmos acima disso. Isa não foi salva pelo dinheiro ou pelo poder de Rafael, mas sim pela coragem inabalável de finalmente se valorizar acima da narrativa destrutiva de seu opressor. Ela encontrou sua força no abismo da solidão e se recusou a ser definida pela covardia de outro. Assim como o filósofo estoico Sêneca nos ensinou: o que a fortuna não deu, não pode tirar. O valor mais profundo de Isa, sua dignidade e seu amor materno, eram dela. Eles não podiam ser roubados pelas mentiras de Tiago. Que esta história seja seu lembrete. Você não controla o que os outros fazem, mas controla absolutamente como você responde. Diante da injustiça, você escolhe o caminho da vítima ou o caminho do guerreiro. A verdadeira riqueza é a integridade que você preserva quando o mundo tenta te despir de tudo. Se você estivesse no lugar de Isa, qual teria sido a primeira coisa que você faria para retomar o controle de sua história após o confronto público no gala? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Se esta mensagem de resiliência e dignidade ressoou com você, por favor, clique no botão Gostei, compartilhe este vídeo com alguém que precise de encorajamento e inscreva-se no nosso canal para mais histórias de coragem, mistério e redenção. Juntos, mantemos a esperança acesa.